Sabe que aqui no podcast eu já conversei com mais de 350 pessoas diferentes, né? E você também já conversou com centenas de pessoas diferentes. Mas tem uma coincidência que, independente da área de atuação da pessoa, tem duas palavras que você usou até agora, assim, que eu percebo que se repete nos melhores em cada área, que é a empatia e a autenticidade, sabe? E assim, por exemplo, eu venho da área comercial. O que você citou da parte da empatia de eu sou criador de conteúdo, não gosto de receber 50 notificações, e eu falava a mesma coisa para a área comercial, sabe, treinando vendedores. Você tem que atender o cliente como gostaria de ser atendido, porque ninguém gosta de, digamos, ter um vendedor chato perturbando. E a partir disso, a autenticidade, né? Não fingir alguma coisa que você não é só para agradar aquele, digamos, a audiência ou o cliente. Mas eu vou te deixar uma pequena provocação para essas duas palavras agora. Você é criador de conteúdo e todo dia tem que estar se reinventando, falando com podcaster, né? Todo dia com pessoas novas, com pessoas diferentes, como na repetição, no novo, conseguir ser autêntico, sabe, o tempo todo e ser empático sempre com... Por exemplo, você é podcast, como consegue ser empático todos os episódios que você realiza todos os dias? Como funciona isso para você? Cara, eu gosto de puxar muito, eu sou ex-atleta também, tá? Então, o esporte te ajuda muito a ter um negócio chamado disciplina. Então, para você ser consistente, a disciplina vai te ajudar demais. E o esporte me trouxe muito isso. E a empatia é tipo, cara, imagina que o cara entrou no meu estúdio aqui pela primeira vez, não me conhece. Vou fazer um monte de pergunta para ele. O quanto eu posso deixar essa pessoa super confortável aqui para ela conversar comigo, se abrir aqui comigo. Então, um preparatório, quando a pessoa chega aqui no estúdio, pô, toma um café comigo, come um pão de queijo, a gente fica uma meia hora, 1 hora antes ali conversando, se soltando, para na hora que chegar no estúdio, ficar mais fácil ter essa empatia com a pessoa. Porque, cara, imagina você chegar no estúdio com um monte de luz, um monte de câmera, um monte de gente que você não conhece, sem nunca estar preparado para fazer isso. É muito difícil. A pessoa trava. Ela fica tímida, ela não consegue se desenvolver na câmera. Então, o exercício de empatia é, imagina se eu tivesse ali, realmente calçar o calçado dessa pessoa, né? Colocar o tênis dessa pessoa. Né? Tipo, pô, eu cheguei lá, só gente desconhecida, eu tô amedrontado, tô com medo, né? É isso, obrigado, gente. Às vezes foge umas palavrinhas. Tô acuado ali, né? E vou me abrir para essa pessoa que eu nunca ouvi antes. Então, se eu não deixo essa pessoa confortável, eu sendo verdadeiro, desanda o podcast, desanda. E outra, né? É muito da conexão, né? Eu falo que o ConturbiCast é meu MBA, cara. Porque a gente traz uma galera de muito peso aqui, né? Um monte de diretor de marketing, CEOs, que eu aprendo demais, velho. Então, a curiosidade que eu tenho com esse cara aqui gera mais empatia, porque eu tô dando muita atenção para ele. Então, essa moeda de troca de atenção, né? Já que a gente tá falando da economia da atenção, eu falo que podcast é uma das situações que no mundo moderno hoje quase você não tem mais, cara. Enquanto eu tô gravando podcast aqui, eu e você, a gente fica praticamente mais de 1 hora conectado one-on-one, olho no olho, sem interferência externa. Sim. Que momento da vida moderna hoje você tem isso, cara? Nem meditando numa sauna você tem isso. É muito louco o poder do podcast. Até falei ontem no episódio de ontem que, claro que a gente tenta ter esse momento assim com a família, né? Mas a gente sabe que a dinâmica do dia a dia conta, compromissos. É raro não só ter o tempo, eu diria até a profundidade das conversas que eu tive aqui, por exemplo, que eu já conversei com várias pessoas sobre desenvolvimento pessoal, e você percebe que eu sempre levo de alguma forma o assunto para a pessoa, né? Então, assim, muitas das conversas profundas que eu tive aqui no podcast, eu acho que eu não tive na vida real, digamos assim, se eu puder colocar dessa forma. E assim, porque a gente não tem tempo de ter essa conversa real. E quando a gente se propõe a ter essa conversa real, digamos, na vida real ali, eu acho que é desafiador, porque assim, você precisa se abrir. Eu não sei se isso também você percebeu isso com o tempo criando podcast, Douglas. É assim, e ao mesmo tempo tem gente que é tão preparada para essas conversas que por mais que você tenta dar uma bola curva e tudo mais, a pessoa tem um media training ali, né?
que ela não consegue desenvolver também. Ela fica travada, tem aquelas travas, que ela não pode falar de tal assunto e tudo mais, que também tem na vida real, né? Então, eu acho que, assim, estudar o comportamento humano, e isso é uma das coisas que essas plataformas fazem muito bem feitas, para pegar nossa atenção e reter nossa atenção, elas entendem muito do comportamento humano, o quanto vai te deixar viciado. E a gente, como ser humano, a gente tem que pensar, putz, eu não vou ser viciado, o que eu posso aprender com cada situação que eu tenho? Então, uma das coisas que eu faço muito de autenticidade, assim, que é meu drive desde criança, é o aprendizado. Eu nunca tinha ouvido falar do lifelong learning quando eu tinha até meus 30 e poucos anos, até 31 anos, eu não sabia o que era o lifelong learning, que é esse aprendizado contínuo e tudo mais. Eu nunca fui muito da educação formal, que se a pessoa quiser conhecimento, ela busca onde ela quiser. Por isso que eu sou tão viciado em podcast, eu aprendo muito com podcast. É importante a educação formal? Mas nos dias de hoje, que você tem tanta informação, é tão rápido o que está acontecendo, a educação formal ela não consegue acompanhar o que está acontecendo. Então, para você realmente estar a par de tudo, você tem que ir para outros meios, né? Então, para manter minha autenticidade, cara, o meu drive é sempre isso, cara. Quanto eu vou aprender, o máximo que eu vou aprender todo dia. E a empatia é todos os contatos que eu vou ter diariamente, como eu faço com que essa pessoa se sinta confortável, se sinta prestigiada em todo ponto de contato que eu tiver. Vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, vai ajudar eu a vender, a produzir conteúdo melhor e ser eu mesmo, cara, porque eu sou desse jeito. Eu gosto de agradar as pessoas e servir as pessoas. Eu tô sendo real. Então, a autenticidade é você ser real.